Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos falar, nossa aula de hoje será sobre o que a gente chama de Quarta República. O que é a Quarta República? É o período que vai de 1945, que marca lá o fim do Estado Novo, até 1964, que é o golpe militar, chamado também esse período de República Populista. Só para que a gente possa fazer aqui uma ligação para vocês não se perderem. Em outras aulas, que está aqui no nosso canal, nós falamos da Revolução de 30, a entrada de Vargas no poder, Ele fica 2 anos governando de uma forma provisória, o governo provisório, sem Constituição. Aí depois vem a Constituição de 1934 e ele já pensando em dar continuidade, ele queria ficar eternamente no poder, ele aplica o golpe. Ele praticamente rasga a Constituição de 34 e dá um golpe com aquela desculpa esfarrapada da descoberta de um plano Cohen, que os comunistas iriam fazer uma revolução aqui no Brasil, e ele dá início ao Estado Novo, 1937 a 1945, que a gente já sabe pelas nossas aulas passadas, que está aí no nosso canal, que foi uma ditadura, ou seja, ele governou para ele, Depois disso, gente, Vargas, só lembrando que no final de 45, quando chega ao final o Estado Novo, o Vargas ele é obrigado a renunciar. Na verdade, os militares deixam claro que seria necessário ele renunciar, porque os militares estavam preocupados aí com o tal do queremismo, ou seja, de novo a tentativa dele dar outro golpe para permanecer no poder. Então agora nós estamos retomando o final dessa que a gente chama de Era Vargas, o final do Estado Novo, e ver como é que vai ficar o Brasil, o que a gente chama aí da República Populista e a Quarta República. Então, assim que o Vargas renunciou, já estavam marcadas as eleições, já havia sido marcadas as eleições, e haviam dois candidatos. Aliás, houve a candidatura do general Eurico Gaspar Dutra, que foi eleito, concorrendo aí com um forte candidato da UDN, que era o Eduardo Campos, que inclusive, gente, tinha tudo para ganhar. Na verdade, segundo as pesquisas da época, ele com certeza ganharia, mas praticamente aí, faltando alguns dias para a eleição, ele dá um depoimento que praticamente ele fez com que a candidatura dele afundasse. Ele falou que não precisaria dos votos dos getulitas, dos que apoiavam Getúlio, que a gente chamava de getulistas. E que esse grupo de getulistas era um bando de gente desocupada. Pronto. Quando ele falou isso, praticamente a candidatura dele pifou. O que eu queria também, antes da gente falar do Gaspar Dutra, é dizer que esse período, que a gente chama de República Populista, ele é marcado por um grande crescimento urbano, ou seja, por uma urbanização muito grande, também de um crescimento econômico rápido, mas infelizmente, agregado a isso, vem também o aumento descomunal das desigualdades sociais. Então, essas são as principais características desse período, 1945 a 1964. O Eurico Gaspar Dutra, general, foi eleito após a renúncia de Vargas, que a gente acabou de falar, em outubro de 1945, que era o fim do Estado Novo. Quando o Getúlio renunciou, quem assumiu foi o presidente do Tribunal Federal, José Linhares, que praticamente ficou ali só para que ocorresse a eleição, no dia 2 de dezembro. Então, a eleição elegeu Eurico Gaspar Dutra. Principais características do governo Dutra: marcado pela aliança política PSD, Partido Social Democrático, e o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que era o partido de Vargas, e que apresentava aspectos conservadores. Pessoal, eu queria também aproveitar aqui e explicar uma coisa para vocês. Nesse mesmo período,
que o Vargas, né? Ah, quer saber? Eu vou lá para minhas fazendas lá no sul, né? Para TTT, vou deixar a política. Nananina não, gente. Ele estava lá, mas estava de olho aqui, ou seja, segundo aí as más línguas, e o que é verdade, o Eurico Gaspar Dutra governou a reboque lá do Vargas. O Vargas, de uma certa forma, manipulou um pouco tudo que o Dutra fazia, certo? Então, para vocês terem uma ideia que ele não se afastou. Gente, uma das coisas mais importantes do governo dele foi a promulgação da Constituição de 1946. Por que uma nova Constituição? Lembre-se que já havia de 34 no governo Vargas, depois ele dá um golpe, institui aquela Constituição que foi feita só para ele, a Constituição de 37, marcando aqui o Estado Novo, e quando há uma eleição com voto direto, aí sim, agora tem que fazer uma nova Constituição, tá certo? Então, essa Constituição, gente, tinha como características República Presidencialista, que já era o nosso regime, princípio federativo, a autonomia dos estados, né? O Brasil é uma federação. Foi instituído o voto secreto e universal, isso aqui é importante, e a divisão do Estado em 3 poderes, óbvio, né? Executivo, Legislativo e Judiciário. Aqui também eu queria aproveitar e comentar alguma coisa para vocês. Essa Constituição de 46, ela excluiu, né, como sempre, ela excluiu o voto do analfabeto. Então, nessa época aqui, os analfabetos não podiam votar. Tá? E outra coisa também que é importante a gente dizer é que, além dessa exclusão, ela foi uma Constituição que, de uma certa forma, não foi assim um caráter tão democrático, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá? Na política externa, ele praticamente se aliou aos Estados Unidos. Aqui nós vamos ter o início da Guerra Fria, que nós, né, no nosso canal aqui a gente já teve aula sobre a Guerra Fria. Então, assim que marcou praticamente aquela disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, o Brasil deixou claro para que lado iria. Então, o Brasil seguiu alinhado aos Estados Unidos e, automaticamente, até para mostrar que o Brasil estava alinhado com os Estados Unidos, o Gaspar Dutra rompeu as relações diplomáticas com a União Soviética, né? Então, o Brasil ficou do lado dos Estados Unidos, regime capitalista, e rompeu as relações diplomáticas com a União Soviética. E, feito isso, lógico, ele não podia aceitar um partido comunista. Então, o Partido Comunista, que estava legalizado no Brasil, ele foi colocado na ilegalidade. Então, gente, por aí vocês vejam que a decisão de ficar ao lado dos Estados Unidos, ficou muito clara a posição do Brasil ao longo de todo o período aí, né, no início aí dessa Guerra Fria. Uma outra coisa que eu queria também colocar aqui para vocês é que já no início do governo Dutra, nós já havíamos 2 grupos distintos, né, 2 grupos assim antagônicos, contrários. O PTB junto com o PSD, que eram totalmente getulistas, e falava aí de uma favorável a uma economia nacional, um desenvolvimento econômico nacional, ou seja, uma economia voltada para a intervenção do Estado na economia. E do outro lado, nós tínhamos a UDN, União Democrática Nacionalista, liderada pelo Carlos Lacerda, e que era totalmente antigetulista e que defendia a participação do capital estrangeiro na economia do país. Então, a gente já tinha também bem moldado como é que estava dividido politicamente o país. Na economia, gente, o Dutra procurou colocar em prática um plano global de economia. Antes da gente falar sobre isso, o Dutra, assim que assumiu, o Brasil já estava bem ruinzinho das pernas, ele fez uma questão econômica bastante interessante. Ele estimulou importação. O que é importar? Comprar produtos de outros países. Até chiclete, para vocês terem uma ideia. Ele estimulou chiclete, cigarro, automóvel, tudo que vocês puderem imaginar. Então, primeiro, ele estimulou essa importação, a compra de produtos estrangeiros, e com isso as nossas reservas cambiais
que eram de 790 milhões de dólares, elas caíram para 92 milhões de dólares, ou seja, praticamente ele quase foi no fundo do poço, ele zerou aí a nossa conta. Aí depois disso, ele faz o contrário. Aí ele restringe um pouco as importações e estimula as exportações, ou seja, ele estimula a fazer com que a indústria brasileira começasse a produzir produtos aqui para vender a outros mercados. Então, primeiro ele importou, aí depois ele estimula a produção nacional. E com isso houve realmente um certo crescimento econômico. Mas deixar bem claro, esse crescimento econômico, esse plano dele aí de importar e depois exportar, não foi uma coisa planejada. Foi um troço assim meio roleta russa, mas que naquela época deu certo, tá bom? Então, depois disso tudo, ele quis criar um plano global da economia, chamado Plano Saúde. Saúde, alimentação, transporte e energia. Gente, esse plano aqui nem sequer saiu do papel. Não teve tempo para isso. Então, isso aqui não deu certo. O que ele fez de importante? Pavimentou a rodovia Rio-São Paulo, a famosa Via Dutra. Inclusive, o nome dessa rodovia tão famosa é em homenagem a ele. Instalação da Companhia Hidrelétrica de São Francisco, a CHEPS, e verificou-se uma enorme inflação em razão do aumento da emissão do dinheiro circulando, ou seja, papel moeda. Ao mesmo tempo, elevava-se o preço do café e das matérias-primas, auxiliando a balança comercial brasileira. Então, o do Dutra a gente vai deixar claro esses aspectos dessa contradição, dessa economia que ele criou, importou, rapou o tacho e depois ele estimula a exportação. A questão da Constituição, super importante, e aí vamos ver como é que vai se dar a eleição após o Dutra. Aí, vocês vão até estar rindo, né? De novo, gente, Getúlio vai voltar. Getúlio volta. Então vamos aqui para o segundo governo Getúlio Vargas, 1951 1954. Gente, lembra que eu falei agora, né, que o Getúlio tinha dito, não, vou me afastar, mas estava ali de olho no que estava acontecendo e butucando ali no ouvido do Dutra. Então, quando o Dutra termina o seu mandato, aí vai haver as eleições, 1950, e lá vem de novo o seu Getúlio, candidatando-se pelo PTB, que era o partido dele. Ele venceu as eleições com 48,7% dos votos. E ele falou assim, gente, o povo está comigo no governo. Bem populista, né? Aqui nós vamos ter, pessoal, a rivalidade bem atenuante do PTB e PSD contra a UDN, tá? E a gente vai falar aqui também, nesse período, Vargas defendia a intervenção do Estado na economia, ou seja, a nacionalização de tudo, e a UDN, liderada pelos Carlos Lacerda, que foi o maior inimigo político de Vargas, odiava Vargas, queria o contrário. Ele queria que a economia do Brasil escancarasse para a vinda do capital estrangeiro para dar incentivo aí à nossa industrialização. Então eram dois partidos, dois lados completamente opostos, um ao contrário do outro. Então a vitória eleitoral de Getúlio servia aos interesses de diversos grupos. Burguesia industrial, em time que se ganha não se mexe, retorno de uma política nacionalista, que eu acabei de falar para vocês, a questão também da classe dos trabalhadores, lembra lá das leis trabalhistas? Melhorias salariais, quer dizer, e principalmente, o governo dele seria um antídoto, um remédio contra os comunistas, além de garantir a preservação das fontes primárias para as pesquisas nas áreas estratégicas do país. O Estado, na política governista, era um agente ativo na formulação e execução de políticas econômicas. Então, aqui a gente vai falar do que foi esse nacionalismo Vargas. A política econômica de Vargas priorizou o nacionalismo, ou seja, eu vou
criar indústrias, mas todas essas indústrias têm que vir com capital daqui. Não é alguém que vem para cá para implantar uma fábrica. Eu quero que elas sejam criadas aqui com o nosso dinheiro. Então, a política pode ser considerada uma nacional reformista, atraindo o capital estrangeiro para uma parceria com o capital nacional. Então, gente, hoje a gente chama isso de política público-privada. Você quer fazer vamos supor, você quer fazer uma obra gigantesca, né? Então o governo não tem dinheiro para isso, sozinho. Então você chama alguém e fala assim, vamos entrar aqui de sócio. Ou seja, você vai ter uma parceria com um outro capital, mas deixando bem claro que você é que vai tomar as decisões, certo? Então, o que o Getúlio defendia era atrair o capital estrangeiro para fazer uma parceria com o capital nacional. É o contrário de Carlos Lacerda. Carlos Lacerda queria praticamente escancarar a economia para a entrada do capital estrangeiro. O que a gente vai ver isso mais adiante, no outro presidente, que a gente chama isso de atrair as multinacionais, trazer as indústrias para cá, né? Aí, gente, o que ele queria com isso? Impulsionar os setores que dependiam de tecnologia, porque o Brasil não tinha tecnologia. A intervenção do Estado seria feita em nome de um nacionalismo que evitasse a concorrência estrangeira em setores estratégicos da economia, como a indústria de base, né, que é a indústria pesada, e a exploração mineral e em setores comerciais e financeiros. E evitar que todo o lucro fosse para o exterior. Então, eu vou explicar isso aqui de novo para vocês. Eu atrairia o capital estrangeiro, você vai ser meu parceiro ali, tá? Nós vamos construir uma siderúrgica, nós vamos construir uma série de coisas. Só que o lucro dessas empresas iria ficar aqui. Não é como uma atuação de uma grande multinacional hoje, que ela vem, ela se instala, né? Se instala no país, lógico que gera empregos, também faz a economia girar, fortalece a questão da economia, mas evidentemente que como multinacional, o lucro, ela não investe aqui. Ela pega esse lucro e manda de volta para o exterior, para onde está a sede da empresa. Então, preste bem atenção nisso para vocês não confundirem. Então, o Vargas, na verdade, queria essa parceria, né? E ele queria que todo o lucro não fosse para o exterior, que tinha que ficar aqui, porque assim ele estaria protegendo os interesses industriais nacionais e a soberania do capital do Brasil, né? Olha, a soberania do país. O capital estrangeiro poderia atuar na atuação de bens de consumo. O que são bens de consumo? Geladeira, televisão, um sapato, um liquidificador. Sapato não, perdão. Uma geladeira, uma televisão, um liquidificador, ou seja, bens de consumo, aquelas coisas que facilitam, que a gente precisa para o nosso dia a dia, para a nossa subsistência. Então, era isso que ele queria, tá? Entenderam? Então, ele queria que o capital estrangeiro viesse para atuar nesses bens de consumo, mas na atuação mesmo ali, ele queria apenas uma parceria para que o lucro ficasse aqui e não fosse remetido para fora. Já o Carlos Lacerda era totalmente oposto a isso. Gente, para o DN, o nacionalismo varguista deveria ser combatido, já que o denismo estava vinculado aos interesses do capital estrangeiro, que eu acabei de explicar. No ano de 1951, Vargas enviou ao Congresso a proposta da criação da Petrobras. Inclusive, gente, houve debates, foi criado até um slogan, foi criada uma campanha que falava assim, o petróleo é nosso. Então, Vargas investiu pesadamente na criação da Petrobras, que era um setor estratégico para a economia. Depois de violentos e acalorados debates a criação da empresa estatal foi aprovada em 1953. Então, em 1953, nós temos aí a criação da Petrobras. E deixar claro para vocês que a Petrobras é uma das maiores empresas, né, do ramo petrolífero. Não foi melhor porque nós tivemos aí, né, alguns governos que, infelizmente, dilapidaram um pouco o patrimônio da Petrobras, e explicar para vocês como é que a Petrobras funciona hoje.
A Petrobras é uma empresa mista. O que ela é mista? Hoje, tá, gente? 49% capital estrangeiro, 51% capital nacional. Ou seja, então o poder ela é mista, porque todas as pesquisas, tudo que é feito com as empresas, com a ajuda das grandes empresas estrangeiras. Então, eu vou ver se vou perfurar ali para ver se tem petróleo, né? Como foi encontrado aí recentemente, você sabe que foi encontrado um grande campo de petróleo no país. Então, o que acontece? Uma empresa vem, ela gasta toda aquela fortuna, que é caríssimo, né? E é uma tecnologia cara. Ela achou, beleza. É dela? Não. O que ela foi explorar lá tem que ser também, esse 51% prevalece nessa questão aí dessa junção, tá bom? E se ela não achar nada? Problema dela, que aí a Petrobras não tem que indenizar. Então o prejuízo é dela. Então é assim que funciona. Isso hoje. Nessa época aqui, não, gente. Ela era totalmente nacionalista. Ou seja, ela monopolizou a pesquisa, a extração e o refino do petróleo. Então, todas essas 3 etapas seriam a cargo da Petrobras. A comercialização do petróleo foi estendida para iniciativa privada, área em que atuavam as empresas norte-americanas. Mas a parte da pesquisa, extração e o refino, totalmente nacional, tá bom? O governo Vargas contabilizou ainda a criação do Fundo Nacional de Eletrificação, Eletrificação, Eletrobras e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDES, que é um banco importantíssimo aí. Com a finalidade de financiar o populismo, Vargas consistiu em apoiar-se nas várias tendências partidárias para a efetivação de sua política industrializante. Construindo a ideia de que estava acima dos interesses partidários, mas a serviço da nação, buscou apoio nos setores populares, direcionando, principalmente, bem como os militares, a quem interessava manter os recursos naturais estratégicos, a integridade territorial e o desenvolvimento na área de tecnologia militar. Assim, distribuiu ministérios aos mais diversos partidos. Então, gente, o que o Vargas fez é muito parecido até com o que acontece hoje, né? Você distribui ali, você pega ali e fala, o que você quer? Você quer esse, que esse? Então, você distribui os ministérios aos principais partidos, né? Inclusive também militares, quer dizer, você está agradando a todo mundo para você ter um poder de atuação melhor. Só que a UDN, o partido de oposição de Vargas, começou a gritar. Mas não gritou pouco, não, gritou muito. Porque a UDN ficou de fora. A UDN queria os ministérios mais importantes. E os setores industriais e também a classe média começaram a se sentir ameaçados por um movimento operário que poderia acontecer. Então, a ação do governo foi promover uma reforma ministerial e atacar o problema inflacionário. Gente, deixar bem claro que nesse período aqui a inflação do Brasil já estava terrível. Aí o que o João Goulart faz? Ele fala, meu Deus, empresário me cobrando, os operários me cobrando, que a inflação está muito alta, o operário está ganhando pouco. Aí ele chama João Goulart, que a gente vai falar dele também posteriormente. Ele chama João Goulart, que era do partido dele, o PTB, e entrega a ele o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. O Goulart era gaúcho, tinha grande penetração no meio sindical e um aliado bastante forte de Vargas. Então, ele ainda fortaleceu ainda mais a política varguista, porque entregou um ministério importantíssimo para um aliado seu. Só que o Carlos Lacerda, que era jornalista, que foi governador naquela época do estado da Guanabara, e que tinha horror a Vargas, ele era dono de um jornal. Então, por esse jornal, ele escancarava tudo, ele praticamente colocava os podres. E a grande imprensa, o Globo, o Estado de São Paulo, atacava o presidente, acusando de estar ligado à corrupção. Então, assim, Vargas começou a perder apoio de todo mundo. De um lado, os operários.
Do outro lado, os grandes empresários. Do outro lado, a imprensa. Né? Então, a coisa não estava boa para Vargas. E vai acontecer também um fato bem interessante. Esse João Goulart vai prometer numa manifestação, ele promete, gente, 100% de aumento no salário mínimo. Aí é brincar, né? Como é que alguém pode dar 100% de aumento de salário? Não tinha como. Então, os comunistas, né, que estavam, né, ilegais desde a época lá do Dutra, acusavam Vargas de ser agente do imperialismo norte-americano e defendiam a sua derrubada. Então, gente, perceba, o DN contra Vargas, a imprensa contra Vargas, obviamente os comunistas contra Vargas, os grandes empresários contra Vargas, os trabalhadores contra Vargas. Quer dizer, esse governo dele aqui não foi um governo tranquilo. Foi um governo marcado justamente pelos conflitos políticos e uma grave crise econômica. A UDN, através do deputado jornalista Carlos Lacerda, acusava Vargas de estar tramando contra o presidente lá da Argentina, o Juan Domingo Perón, e a implantação de uma república sindicalista, devido à sua proximidade com os sindicatos. Então o negócio estava bom para ele não. Os operários exprimidos pela defasagem salarial exigiam ação e demonstravam descontentamento com o presidente. O ministro do Trabalho concedeu em fevereiro de 54 um aumento de 100% no salário mínimo. Pressionado pelos militares, o Vargas demitiu o João Goulart e, evidentemente, revogou esse aumento salarial. Só que depois, gente, no dia 1º de maio, dia do trabalho, ele voltou atrás e manteve o aumento de 100%. Então, virou uma bagunça. Então, eram pouquíssimos aliados e praticamente nenhuma saída para tanta crise. Então ele achou, a única solução é eu tentar industrializar e diminuir a dependência do capital estrangeiro. Mas para isso precisava obter apoio dos industriais, que por sua vez temiam a base popular do governo. Gente, então, para vocês entenderem, o governo dele estava despencando. Ele não tinha mais por onde correr. Operários contra ele, ele dá o aumento, tira o aumento, dá o aumento. Aí vem o próprio Carlos Lacerda, que foi assim, não poupou críticas a Vargas, fazia do jornal dele um palanque, foi o maior inimigo político de Vargas. Os grandes empresários que não estavam vendo com bons olhos essa questão aí de 100% de salário mínimo, quer dizer, ficou louco. Então, gente, Vargas não tinha mais para onde correr, né? Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Se correr, o bicho pega. Então, Vargas estava no mato sem totó. E aí, gente, a situação dele está ficando insustentável. E aí vai vir um fator que simplesmente vai acabar de enterrar o governo Vargas, que é o famoso crime da Rua Toneleiros. Havia uma pressão política para que derrubasse Vargas e também a credibilidade de Vargas estava sendo debatida. O Carlos Lacerda falou que o governo, estampou no jornal, que o governo de Vargas era um mar de lamas. E aí, para acabar de inteirar, o Carlos Lacerda tinha ido jantar e estava com um major da aeronáutica, que era muito amigo seu, dizem até que era uma espécie de segurança. E quando ele estava chegando na sua casa, em Copacabana, nessa famosa Rua Toneleiros, houve um atentado. Uma pessoa atirou para tentar matar Carlos Lacerda, que não morreu. Na verdade, o cara é muito ruim de mira, matou outro cara, que era esse major, o major morreu, e o Lacerda foi atingido no pé, levou um tiro no pé. Então, o deputado foi ferido em um dos pés, mas o segurança particular, o major da aeronáutica, acabou morto. Esse episódio aqui, pessoal, foi a gota d'água, porque contribuiu ainda mais para pressionar Vargas. Então, os militares da aeronáutica, porque um militar seu morreu, montaram até a famosa República do Galeão, onde passaram a coordenar investigações paralelas, que chegaram à conclusão, agora vou falar uma coisa para vocês, não foi Vargas que mandou matar. Porque, lembrem bem, Carlos Lacerda era o pior inimigo de Vargas. Aí alguém manda matar o Lacerda. Caiu no colo de quem? De Vargas. Só que depois foi descoberto que o mandante
do atentado era o guarda pessoal de Vargas, o Gregório Fortunato. Então aqui, ó, teria sido executado por um pistoleiro contratado pelo chefe da guarda pessoal do presidente Getúlio Vargas, o senhor Gregório Fortunato. O vice-presidente Café Filho declarou rompimento político com o presidente. Militares da aeronáutica exigiram o afastamento do presidente, no dia 22 de agosto. Seguido de um manifesto dos generais do Exército, no dia 23. No dia 24 de agosto, o ministro de Guerra tornava-se signatário da exigência exigir, ó, acabou Vargas, já deu, que respondeu às pressões. Então Vargas, no dia 24 de agosto de 1954, no dia anterior, ele tinha recebido esse militar, falou, ó, acabou. Ele falou, não, tudo bem, no dia seguinte eu vou renunciar. Só que, no dia 24 de agosto, às 8 horas da noite, Vargas prefere suicidar. Ele dá um tiro no coração e morre. E aí deixa uma carta famosa, uma carta testamento, aonde ele deixa uma frase que foi marcante, né? Dou o primeiro passo no caminho da eternidade. Saio da vida para entrar na história. Gente, para nós terminarmos aqui. O cara era demais. Ele, de vilão, ele se torna herói. Porque quando ele dá o tiro e morre, ou seja, quando ele se suicida, ele de vilão passa a herói. Porque aí foi uma comoção que nunca se viu igual na história desse país, talvez só com a morte do Ayrton Senna. As pessoas foram à rua, durou quase uma semana o velório dele, né, o enterro dele. As pessoas choravam copiosamente, todo mundo chorava a morte de Vargas. E o Carlos Lacerda, que havia sido a vítima, né, ou seja, aquele que era objeto para morrer, né, ele foi alvo aí desse atentado, como ele era inimigo político do Vargas, ele teve que sair correndo do Brasil. Porque aí as pessoas falavam que o Carlos Lacerda foi um dos que motivou a esse ato inesperado e extremado de Vargas, que foi tirar a própria vida. Então, essa frase dele é marcante, né? Saio da vida para entrar na história. E realmente ele entrou. Então, Vargas é um grande estadista, né? Ou seja, muito esperto. Se ele saísse, a biografia dele estaria aí talvez manchada, né? Mas ele saiu, ele tirou a sua própria vida e se tornou um herói. Então, são coisas assim que só a política para explicar. E aquele que seria o herói, né? Aquele que as pessoas estavam, principalmente os militares, preocupados porque tentar tirar a vida do seu maior inimigo, que foi o Lacerda, se tornou um vilão e teve que sair correndo do país. Então aqui, gente, praticamente, nós chegamos ao fim do segundo governo Vargas. Ele morreu, tá, gente? Ele não volta mais. E nós, na nossa próxima aula, nós iremos falar dos sucessores de Vargas, porque ele morre e ainda tem mais um ano, né, de governo. Então a gente vai só fazer um resumo sobre isso e o próximo presidente do país eleito, que é o JK, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Curte aí, né, dá uma curtida aí e até a próxima. Tchau!